Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o que acontece com o nosso cérebro quando nós estamos dentro de um relacionamento abusivo e por que, devido a isso, muitas vítimas não conseguem sair do ciclo. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo. O que eu escuto de groselhas todos os dias de pessoas dizendo que a vítima é sem vergonha, que ela não sai porque ela não quer, que ela também não vale nada, que ela também é uma tranqueira. Olha, não está escrito no gibi. Mas aqui, para as pessoas que querem informações, eu vim desmistificar esses ditados tóxicos que dizem que a vítima apanha porque gosta. Dentro do ciclo com narcisistas, não há só uma alteração na vida da vítima, há uma alteração cerebral com a vítima também. É algo muito mais profundo, por isso que as vítimas de abuso, elas têm que ser acolhidas e respeitadas, pessoas maravilhosas, não é ridicularizada ou então culpada, acusada, nada disso. Elas têm que ser acolhidas principalmente, porque houve uma alteração cerebral na mente, no cérebro dessa vítima, enquanto ela está ali dentro deste ciclo, tá? Ela deixa de ser ela, até mesmo na questão do funcionamento cerebral. A neuroquímica do amor e do apego, particularmente na presença de abuso, pode selar sim uma vítima a continuar dentro de um relacionamento abusivo. Então as pessoas, elas pensam que a vítima deveria simplesmente ir embora facilmente. É fácil ir embora, só você largar dele, horas. Não é isso? Que as vítimas não precisariam ficar, por exemplo, com alguém que abusa delas, que controla, que intimida, que ameaça, que trai. Mas, no entanto, o funcionamento natural do cérebro pode impedir que isso aconteça. E há vários ingredientes importantes que contribuem para o vício de alguém em relação a um narcisista, que são a oxitocina, que cria o vínculo, opioides endógenos que criam prazer, dor, abstinência, dependência, o fator liberador de corticotropina, que traz a abstinência, o estresse, a dopamina, que traz o desejo, a busca e o desejo. Com uma neuroquímica tão forte, em estados desregulados, será extremamente difícil controlar as emoções ou tomar decisões lógicas. Então, devido a toda essa carga hormonal que é gerada dentro do ciclo, a vítima, ela até mesmo não consegue parar para raciocinar de que ela tem que sair. Ela não consegue tomar uma decisão lógica. Por quê? Porque o cérebro dela foi completamente comido. Vamos falar aqui um palavreado popular. Então, a vítima, ela fica sem ação. Ela está à base do vício, como se fosse um vício de drogas. Essas mudanças neurobiológicas que ocorrem nessas vítimas de abuso, elas são, sim, semelhantes às da fase de separação de um relacionamento que também não é abusivo. Quando qualquer um de nós se apaixona e se conecta com alguém novo, a neuroquímica do sistema de recompensa responde para estabelecer esse vínculo. Em circunstâncias de abuso, o cérebro provavelmente tem o mesmo apego que qualquer pessoa teria por alguém que ama. No entanto, para essas vítimas que passam por relacionamentos abusivos, a pessoa amada, ela não está oferecendo um relacionamento estável, saudável, um relacionamento que faz com que a vítima cresça e se desenvolva. O que acontece neurobiologicamente em uma união tóxica não é muito diferente do que acontece em um relacionamento normal. Mas a principal diferença é que, dado que o nosso cérebro é extremamente responsivo ao que está acontecendo em nosso ambiente, ele libera substâncias químicas em reação ao comportamento do parceiro tóxico, que é do narcisista. Se, por exemplo, o narcisista ele se afasta, se comporta mal,
Quando a vítima ela está, dentro de um relacionamento normal, ela não experimentaria essa descarga hormonal, né? Isso também se aplica à neuroquímica, como opioides endógenos, dopamina e fator de liberação de corticotropina. Parceiros normais não criam o mesmo clima emocionalmente carregado de um abusador. O contexto é tudo quando se trata do cérebro. Então o que acontece? Acontece o trauma bonde e a dissonância cognitiva. E isso nos leva a 2 estados psicológicos que são vitais para as vítimas de abuso emocional e físico: o vínculo do trauma e a dissonância cognitiva. Ambos substituem o raciocínio adequado que poderia ajudar a vítima a se livrar desse relacionamento. E esses processos acontecem automaticamente dentro do cérebro e são resultado da tempestade neuroquímica desencadeada pelo narcisista. Então aqui eu vou dar um exemplo. Vamos supor, por exemplo, que tem uma vítima chamada Maria, que ela é casada com o José. Nessa história inclui raiva explosiva, trapaça, saída sem contato, né? O descarte, mentiras, jogos mentais como gaslighting, projeção, transferência de culpa, mas também tiveram momentos em que o José foi maravilhoso, que é o famoso jogo do morde e assopra. Agora que eles estavam casados, a Maria esperava que o José se esforçasse mais e mostrasse mais o seu lado positivo. Quer dizer, a Maria casou com o José porque ela achou que ele iria melhorar ainda mais com o casamento. Alguns meses após o casamento, a Maria recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Nesse número, incluía a foto de um ultrassom com uma mensagem. Presumo que o José ainda não tenha lhe contado sobre a gravidez. O bebê vai nascer em breve e preciso que ele fique comigo até o bebê nascer. Quer dizer, o José tinha engravidado uma outra pessoa. A Maria sentiu náuseas, caiu no chão, passou mal. Como ele pôde fazer isso? Por que ele faria isso comigo? A traição cortou tão profundamente que ela ficou fisicamente doente. Após discussões e implorar para que o José ficasse, o José mesmo assim partiu para passar as 2 últimas semanas de gravidez com a sua ex-namorada, ex-amante na casa dela. Ele não se desculpou, mas culpou Maria por toda a situação. Você me tratou como se eu não importasse. Ela estava lá para mim. Além disso, estávamos separados quando aconteceu. Quer dizer, ele alega que fez isso em um dos descartes. Enquanto José estava fora, a dor emocional de Maria era insuportável por causa da abstinência. Tudo que ela queria era ter o marido em casa e tentar recomeçar. Ela ligou, mandou mensagens para ele várias vezes ao longo do dia, todos os dias. Ela era suave com suas palavras porque estava bem ciente de sua hipersensibilidade a qualquer crítica, mesmo que fosse bem merecida. Então a Maria disse a José que o amava e sempre o apoiaria. No entanto, ela não sabia como poderia superar isso. Suas expressões de dor enfureceram José. Ele se sentiu atacado. Ele não conseguia simpatizar com ela. Suas respostas foram mordazes, frias e cheias de ódio. A mente de Maria girou em confusão por dias. De repente, ela surgiu com racionalizações que normalizariam a situação. Ela decidiu que José estava certo quando disse que eles estavam separados na semana em que ele engravidou a sua ex-namorada. Portanto, ele tecnicamente não fez nada de errado. Eles não estavam juntos. Ela disse a si mesma que sua raiva e palavras odiosas eram por causa da vergonha e da culpa. Ela acreditou nisso, apesar de José nunca ter oferecido um pedido de desculpas sincero. Maria racionalizou a sua dor e finalmente disse a si mesma que tudo ficaria bem. Uma vez que ela se estabeleceu neste conjunto de crenças, pela primeira vez em dias ela foi capaz de dar um suspiro de alívio. Maria estava ligada ao trauma bonde em relação a José, porém mais prejudicial do que isso por causa das suas racionalizações. Ela se condenou a um futuro de mais dor, quer dizer, ela jogou a culpa em si mesma, ela racionalizou a situação, ela inocentou o verdadeiro culpado e com isso ela continuou dentro do ciclo e claro, pessoas maravilhosas, ela vai sofrer muito mais após isso, porque não vai melhorar.
Daqui a pouco, o José vai estar traindo ela na cara dura mesmo, ali ó, na cama da casa deles, tá? Então, o abuso ele tende a piorar. Quanto mais você passa pano, quanto mais você perdoa, quanto mais você racionaliza, a culpa é minha mesmo, ele tá certo, o abuso vai piorando. A pessoa vai se sentindo mais à vontade ainda para abusar de você, porque você tá aceitando. Para que ela controlasse a dependência, a abstinência, porque ela não conseguia se ver sem o José, ela preferiu arrumar uma desculpa para si mesma, jogar a culpa em si mesma para continuar ali. E quantas vítimas eu não pego assim em atendimentos? Quantas? O narcisista está acabando com a vítima, mas a vítima acha que ela é culpada, que ela tem que ficar ali, que a culpa é dela. Que o narcisista, ele tem um lado positivo, ele é bondoso, foi ela que deu mancada. Quantas? Eu passei por isso durante o meu descarte. O monstro me agrediu fisicamente, o monstro cuspiu na minha cara, o monstro me xingou de coisas horríveis que eu nunca imaginei escutar da boca dele, porque até então ele não tinha tido aquela atitude e eu ainda depois achei que eu era culpada por tudo. Eu era culpada dele ter tido aquela atitude. Então a gente fica racionalizando por quê? Porque a gente não tem força para sair, porque a gente está viciado, a gente quer ficar com aquela pessoa. Então a gente prefere jogar a culpa em nós mesmos, arruma uma desculpa, joga tudo para debaixo do tapete para continuar ali naquela situação. Porque é como se fosse mesmo um vício de drogas. E isso puxa também a dissonância cognitiva, que é um reflexo da angústia de manter duas crenças opostas. A Maria, ela tinha dois conjuntos de pensamentos conflitantes em relação ao José. Ele é uma pessoa horrível, que violou minha confiança e tem um padrão de crueldade. Ele é tóxico, é danificado, é narcisista, é traidor. E 2, José é um bom homem. Ele não pretendia me machucar. Sua agressão não era realmente para mim. É um muro para se proteger da culpa que carrega pelo que fez. Então, são dois pensamentos conflitantes. Quando o nosso cérebro tenta dar sentido a informações conflitantes, um processo de raciocínio e racionalização é comum. Isso pode acontecer em um instante. Para acabar com a sua agonia e resolver a dissonância cognitiva, a Maria teve que se enganar. Ela escolheu acreditar na opção 2, de que o José é um bom homem. E quantas vítimas não fazem isso também? Ah, ele me traiu, mas ele me ama. Eu sei que ele me ama porque ele disse que me ama e o que importa é que ele me ama. Ah, ele me traiu? Ah, é normal. Homem sempre trai. Tem esse ditado popular, né? Que é ridículo, na minha opinião. Homem sempre trai. Então é normal ele ter me traído. O que importa é que eu sou a esposa dele, é a mim que ele ama. Então a gente vai entrando nessa dissonância cognitiva também para ficar no ciclo. A resolução da dissonância cognitiva é uma forma de autorregulação e autoacalmamento realizada pelo cérebro, associada ao córtex pré-frontal direito, insula, estriado ventral e regiões frontoparietais. A racionalização da vítima de sua situação disfuncional e possivelmente perigosa reflete a uma forma de reavaliação cognitiva. O vínculo do trauma. Então, quando tocamos nos 4 principais neuroquímicos, que são os principais impulsionadores subjacentes ao vínculo traumático, ou seja, a dopamina, os opioides endógenos, fator de liberação de corticotropina e oxitocina. Muitas vezes, quando uma pessoa é traumatizada por um narcisista ou alguém que ama, esses produtos químicos tornam-se significativamente desregulados. Na presença de tal vício, haverá um desejo intenso, um valor atribuído à pessoa abusiva e um hiperfoco no relacionamento e na resolução de conflitos. Então, os pensamentos da vítima geralmente seguem para dar sentido a esses sentimentos. O seu cérebro geralmente se volta para o auto-engano e racionalizações para resolver a dissonância cognitiva. A vítima pode oferecer desculpas a si mesma, aos amigos e à família para explicar ou minimizar os comportamentos violentos do narcisista. Ah, ele estava realmente arrependido, ele não vai fazer isso de novo. E isso a gente escuta direto por aí, né? A gente também já fez isso.
E como o cérebro funciona contra vítimas de abuso. Uma pessoa envolvida em um relacionamento tóxico, ela pode ficar ancorada em um parceiro que pode lhe causar graves danos. É isso que precisa ser compreendido. Além das mudanças que ocorrem com a neuroquímica, o neuropeptídeo oxitocina traz um duplo impacto, principalmente para as mulheres. A oxitocina responde muito bem ao nosso ambiente social, é contextual. Portanto, estressores psicológicos ou físicos podem resultar na liberação de oxitocina. Altos níveis de oxitocina podem ter dois significados completamente opostos. Pode acalmar a ansiedade, bem como pode aumentá-la. Os receptores de oxitocina envolvidos parecem depender do contexto social. Especificamente, 1. Níveis elevados de oxitocina, então podem reduzir e acalmar o estresse. Isso está associado aos receptores de oxitocina localizados na amígdala. No entanto, 2. Altos níveis de oxitocina são um sinal de sofrimento social. Isso está associado a receptores de oxitocina localizados no septo lateral. Este duplo papel dos receptores de oxitocina foi inicialmente descrito em estudos conduzidos na Universidade da Califórnia pela doutora Shelley Taylor e a sua equipe de pesquisa. Então ela explica que a oxitocina pode aumentar em condições sociais negativas, fazendo com que uma pessoa busque melhores circunstâncias sociais. E para quem tem a capacidade de se relacionar profundamente, o nosso cérebro não abre mão de relacionamentos com muita facilidade, não. Além disso, os opioides endógenos estão gerando sentimentos de dor e perda, causando um desejo desesperado de alívio. É uma batalha acontecendo lá dentro. Às vezes, essas reações dentro do cérebro podem nos incitar a perseguir a pessoa que perdemos, por mais que ela tenha nos feito mal. Por quê? Porque com a oxitocina liberada, ao mesmo tempo em que ela está te trazendo sofrimento, você precisa dela para te trazer calma. Então, ao mesmo tempo em que o abusador está te trazendo sofrimento, fazendo você liberar oxitocina na forma de sofrimento, você precisa desse mesmo abusador para que ele te traga calma e alívio, para que ele te libere oxitocina e te traga calma e alívio. Olha isso, é a mesma coisa da picada de cobra, né? Vocês sabem que o antídoto contra o veneno da cobra é feito pelo próprio veneno da cobra. Então, ao mesmo tempo que a picada de cobra ela vai te soltar um veneno que pode te matar, você vai ter que tomar um antídoto que tenha exatamente uma dose daquele veneno ali para te salvar, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Por isso que a vítima ela fala: não aguento mais essa pessoa, mas também não consigo viver sem ela, porque ao mesmo tempo que essa pessoa traz o sofrimento, ela também traz o alívio. É o mesmo tipo de neuroquímica que ela traz na sua mente. Então, ela libera oxitocina para te fazer sofrer e libera oxitocina para te aliviar ao mesmo tempo. A oxitocina é uma das substâncias químicas que impulsionam essa reunião. Então, ele tende a facilitar a manutenção de conexões. Portanto, quando alguém toma medidas para sair de um relacionamento, terá dois sistemas de estresse causando desconforto. O primeiro é o sistema de estresse do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. No entanto, o outro é um sistema de estresse social impulsionado pela oxitocina. É claro que isso é acompanhado pela dor, abstinência, dependência e desejo adicionados pela outra química, que é a oxitocina. E como ajudar o cérebro? Uma das muitas maneiras pelas quais as vítimas podem ajudar o seu cérebro a romper um vínculo traumático é facilitar a liberação de oxitocina calmante, que vem da amígdala. A ativação dos receptores de oxitocina desse tipo podem reduzir os desejos, facilitar a abstinência e diminuir a dor. E como isso é feito? Com contato social bom e de qualidade, conexão com pessoas saudáveis. A conexão não pode ser com o parceiro tóxico, ou então o vínculo será aprofundado ainda mais com eles.
Esta é uma das razões pelas quais a abordagem do contato zero costuma ser necessária. O cérebro não tem a chance de liberar automaticamente a química do apego em resposta a esse narcisista, especialmente se esse narcisista estiver demonstrando um bom comportamento. Lembrem-se de que eles jogam quente e frio. Vai fazer hoovering, vai te tratar muito bem. O que é que vai acontecer? Vai liberar mais oxitocina calmante em você e você vai continuar no ciclo. E aí depois ele vai te fazer mal e vai liberar aquela oxitocina que vai te deixar desesperada. Então imagina a guerra dentro da mente de uma vítima assim. Infelizmente, muitas pessoas que estão com parceiros tóxicos, controladores ou com transtornos de personalidade, como narcisistas e psicopatas, estão isoladas. Muitos deles afugentam um dos recursos mais importantes que uma vítima tem, que são as pessoas. Manter conexões sociais não é bom apenas do ponto de vista da segurança, porque outros olhos devem estar atentos quando há um agressor por perto, mas pessoas compassivas, genuínas e amorosas ajudam o nosso cérebro a funcionar da maneira ideal. E por isso que eu falo que uma das primeiras coisas que narcisistas fazem é isolar a vítima, para ela não ter para onde correr. E aí eles podem dominar a vítima como eles querem. É importante observar que a conexão e o suporte social não funcionarão para todos. Quando se trata de oxitocina, a cultura é importante. Em um estudo de 2010, os doutores Kim Taylor e sua equipe exploraram a cultura e a expressão do gene do receptor de oxitocina. Especificamente, os indivíduos da cultura coreana não respondem ao apoio social ou o procuram da maneira que é comum para os americanos quando estão angustiados. Como você deve se lembrar, a oxitocina é uma resposta contextual, e este fato parece se aplicar também à cultura. Então, por exemplo, já os coreanos, eles não têm tanta necessidade de interação social. Eles conseguem produzir a oxitocina ali de outras maneiras, diferentemente dos americanos que realmente precisam de um contato maior com pessoas, e acredito que aqui no Brasil é a mesma coisa. Por isso que, se você está passando por abuso com narcisistas, procure um grupo de apoio, um grupo de autoajuda, terapia, alguém que consiga te entender, que consiga te escutar. Pessoas que não façam parte do mundo do abusador, pessoas diferentes, pessoas que você deixou de conviver por causa do abusador, que não tem contato com o narcisista, com a narcisista, para que vocês consigam encontrar outras maneiras de produzirem a oxitocina que não seja próximo dessas pessoas. Por quê? Porque a oxitocina, ela vicia. Então, ao mesmo tempo em que ela vai se tornar o seu veneno, ela vai se tornar o seu alívio. E aí você não consegue sair do ciclo. Por isso que é necessário que vocês busquem oxitocina em outras coisas prazerosas, como conviver com pessoas, fazerem exercícios físicos, passearem, irem para lugares interessantes, focarem em outras coisas, para que vocês não tenham mais aquela abstinência, aquela necessidade de ficar perto do ser das trevas. Então, sim, há uma alteração química no cérebro e é algo muito mais profundo do que simplesmente a pessoa pegar e falar: eu vou sair do ciclo. Tchau. Logicamente que não, você vai sofrer com abstinência, como se você fosse um usuário de entorpecentes. Eu já deixo aqui, porque na época que eu saí, eu tive até febre. Até febre eu tive. É uma alteração. Então, mesmo aquela pessoa te destruindo, é aquela pessoa que pode te trazer alívio, né? Ela tem o antídoto ali, né? A pílula milagrosa, ela vai acabar com você e depois te trazer o alívio. E muitas vítimas vão vivendo assim. Por quê? Porque não entendem que elas estão viciadas e que precisam, sim, de ajuda profissional. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, não saiam sem deixarem o like de vocês e o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos
e até logo!